A chegada ao litoral pernambucano é pelo Oceano Atlântico. As embarcações contam com equipamentos eletrônicos e avançada tecnologia via satélite para identificar a posição delas em relação a qualquer lugar do mundo. Em relação ao Porto do Recife, por exemplo. A gente sabe que as navegações começaram há muitos anos, desde que os homens passaram a descobrir, a explorar o mundo. E como era antes desses equipamentos surgirem? Como os viajantes sabiam, por exemplo, a que distância estavam da costa? Com um ponto de referência como farol, eles usavam a carta náutica e trigonometria. A carta náutica indica para ele a altitude do farol. E pela altitude do farol, eles dispunham de um equipamento que fazia a leitura do ângulo de elevação, da posição deles no mar até o farol. Com esse ângulo medido e a altitude do farol conhecido na carta náutica, eles podiam calcular o cateto adjacente do triângulo retângulo que se forma. A altitude do farol funciona como o cateto oposto. E o cateto adjacente do triângulo retângulo é a distância do navio ao farol. Então, o processo era feito através da razão trigonométrica tangente, que é um assunto que se estuda desde a 8ª série. É a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Se conhecia o ângulo de elevação, se conhecia o cateto oposto, que é a altura do farol, se determina facilmente a distância do navio ao farol, que é a costa, através da razão tangente. Francisco Medeiros Neto já navegou por todo o mundo, trabalha com isso há mais de 30 anos e confirma a explicação do professor. É através de um farol, você sabendo na lista de faróis a altura, você obtém a sua posição, através de observações costeiras, né? De faróis ou até de objetos que estejam na carta. Se essa referência estiver na carta, a gente consegue a posição. O farol de Olinda, como vemos hoje, foi construído há 66 anos. À noite, a luz dele alcança uma distância de 46 milhas náuticas, o que equivale a 85 quilômetros. Os dados sobre o farol de Olinda estão nas cartas náuticas. Estamos diante do farol de Olinda, que se encontra a 90 metros de altitude em relação ao nível do mar. Essa informação consta em qualquer carta náutica. O farol serve de ponto de referência para que, juntamente com aquele ângulo de elevação que nós falamos, se calcule a distância do navio ao farol, do navio à praia. É trigonometria! É trigonometria! E bem perto do farol, ali mesmo no bairro do Amaro Branco, numa simples brincadeira entre crianças, encontramos outro exemplo de como usar a trigonometria. É no futebol. Com as dicas do professor Marcelo Menezes, daqui podem sair ótimos goleiros. A trigonometria também está no goleiro quando vai chutar uma bola e quer alcançar o mais distante possível, porque isso faz parte de uma fórmula da física, que é a fórmula do alcance, onde a trigonometria explica quando esse alcance é máximo, que é o seno de 2θ, que tem dentro dessa fórmula. E ele segue para a demonstração prática. Primeiro chuta baixo e a bola logo cai. Depois chuta para cima e a bola vai no alto, mas sem grande alcance. A bola vai longe e certeira quando o professor encontra o ângulo de 45 graus. Para que o alcance seja máximo, é necessário que o ângulo de elevação seja de 45 graus, porque faz com que 2 vezes 45 seja 90 graus e o seno de 90 graus é 1, que é o maior valor do seno, resultando no maior valor do alcance. Então, quando o goleiro quiser chutar muito distante, o ângulo de elevação deve ser 45 graus. Isso também vale no caso do canhão. Se ele quiser atingir a embarcação o mais distante possível da costa, o ângulo é de 45 graus.